Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de pronúncia de língua francesa. Olha aqui, se você ainda não baixou a apostila, não esqueça de baixá-la. O link está aqui abaixo do vídeo, tá bom? É importante que você baixe a apostila, que você imprima e que você siga durante as nossas aulas, tá bom? Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, por favor, baixe a apostila, até porque alguns exercícios que eu vou propor aqui não vão estar no quadro e eu também não vou projetar, tá certo? Então, baixe a apostila para você ter acesso também a este exercício, certo? Acho que faltou aqui uma iluminação, deixa eu só ligar aqui minha lâmpada. Olha aí, acho que melhorou agora, né? Muito bem, bora lá. Então, gente, começando aqui, hoje nós vamos falar sobre les consonnes. Vamos falar sobre as consoantes em francês. Só que, claro, não vamos falar sobre as consoantes no início da frase, porque no início da frase, né, os sons serão exatamente os mesmos. Então, não faz sentido falar de algo que é igual em português, certo? A gente vai falar sobre les consonnes, mas no final das palavras, porque haverá uma grande diferença aí, porque, no geral, as consoantes no final das palavras não são pronunciadas, certo? Então, hoje nós vamos estudar justamente isso e, ao final da aula, vamos fazer um exercício e eu vou deixar aqui para a gente fazer daqui a pouco, certo? Vamos começar por aqui, pelo básico, tá? Então, basicamente, a gente tem essas consoantes aqui, T, D, S, P, C, são consoantes que geralmente não são pronunciadas. O próprio X também não vai ser pronunciada na maioria das vezes, né? A gente pode até dar um exemplo aqui com o X, principalmente quando ele faz o papel do plural. Quando ele faz o papel do plural, não faz o menor sentido ele ter pronúncia, né? Ele ter som, certo? Na palavra, por exemplo, oiseau, que inclusive essa é uma palavra muito interessante, porque é a maior palavra em francês em que eu não pronuncio nenhuma das letras como eu pronuncio no alfabeto. Tá? Então, se você já viu o alfabeto em francês, saiba que esta palavra aqui não tem a pronúncia de nenhuma das letras do alfabeto. Tá? Então, o O não vão pronunciar como O I também não vai ser I, né? A gente vai ter toda uma pronúncia, daqui a pouco a gente chega lá, nessa curiosidade, né? Mas só para falar que a letra X muitas vezes não vai ter som, certo? Muito bem. Então, que outras letras não vão ter som? O T, como a gente falou. Então, essa palavra, gato, eu vou pronunciar chá. Chá, certo? Eu não pronuncio o T. Eu não falo chata, falo chá. Pied, mesma coisa. Eu não vou falar pied, mas sim pied, tá? Esse é um erro que muitos alunos cometem, né? Querendo pronunciar essas consoantes finais. Não pronuncio, certo? A maioria das vezes não vou pronunciar. É muito melhor você não pronunciar essas consoantes do que pronunciar. Vai ser muito mais difícil você errar dessa forma, certo? Porque, no geral, elas não são pronunciadas. Français. Perceba que eu não pronunciei o S, né? Français. Trop. Trop, também eu não pronuncio o P. Blanc. Blanc, eu também não vou pronunciar o C, certo? Principalmente quando ele está ligado aqui a uma nasal, né? Blanc, certo? Quando ele está ligado a uma vogal nasal, no caso aqui do on, né? Blanc, certo? Eu não vou pronunciar. E chegamos aqui na palavra oiseau, né? Oiseau, que significa pássaros em francês, tem um plural feito com A, U, X. Na verdade, o plural é só o X, né? Porque o oiseau, dessa forma, é um pássaro. E se fossem os pássaros, seria les oiseaux, tá? Les oiseaux. O oiseau com o X que eu não vou pronunciar, certo? Então, olha que interessante, como eu falei, nenhuma das letras da palavra vai ser pronunciada como é pronunciada a letra do alfabeto, tá? Então, aqui vai ser oiseau,
o azul. Tem nada a ver, né? O azul. Certa união das vogais que a gente já viu, ó, o A, O, né? E aqui, em vez do som do S, é um Z, né? O som do Z e o X não pronuncia. Então aqui a gente tem o A, né? E Zo, como se fosse um acento circunflexo do vovô, né? O azul, tá? Muito bem. Esse não é o tópico do vídeo, né? Foi só mesmo uma curiosidade. Bora continuar, bora voltar para o tópico do vídeo aqui. Não me deixe sair do tópico, tá bom? Bora lá. Então, aqui ao lado eu deixei algumas exceções. Ou seja, aqui eu vou pronunciar a vogal final. Como, por exemplo, na palavra fiz. Fiz, eu pronuncio a vogal final. Fiz. A consoante final, desculpa. Fiz. Aqui, em plus, às vezes eu pronuncio, às vezes eu não pronuncio. Vai depender muito do caso, tá? Então, aqui a pronúncia pode ser tanto plus quanto plus. E às vezes pode ser plus, né? Com som de Z também, tá? Enfim, tem várias formas de pronunciar essa mesma palavra, mas o fato é que o S muitas vezes vai ser pronunciado aqui nessa palavra plus, tá bom? Nomes próprios, eles são sempre estranhos, assim, não tem uma regra para nomes próprios, né? Por exemplo, Marguerite Duras, eu pronuncio o S, Marguerite Duras. Agora, quando eu falo, né, do Alexandre Dumas, que mudou só uma letrinha, perceba que mudou só uma letra, né? Em vez do R é o M. Aqui eu não vou pronunciar, né? Vai ser Alexandre Dumas, não Alexandre Dumas, tá? Por quê? Não sabemos, tá? Deve ter alguma razão histórica, né? Eu sempre falo isso, porque razão tem, né? Mas deve estar na etimologia da palavra, tá bom? Eu não tenho acesso à razão pela qual eu pronuncio o S em Duras e não pronuncio em Dumas. Alguma razão histórica deve ter. Muito bem, e aqui a gente tem diz, né? Diz, que é o número 10, tá? Diz, eu vou pronunciar o X no final. Assim como na palavra também, o outro número, né? Que é bem parecido com o inglês, o número 6, que é tanto 6 em inglês quanto em francês, né? Eu vou pronunciar cis, cis, tá? Em inglês eu pronuncio six, né? Mas em francês é cis, tá? E muito provavelmente essa palavra aqui foi a que deu origem ao six do inglês, tá bom? E não o contrário, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre as origens francesas das palavras em inglês. Quando a gente estuda francês, geralmente depois do inglês, a gente acaba vendo várias palavras que a gente estuda também em inglês e fica pensando que se deu o processo inverso, que o francês assimilou essas palavras do inglês, mas na verdade foi o contrário, né? A invasão lá da Normandia que levou essas palavras do francês para o inglês, tá? Assista um vídeo aqui no meu canal, você vai entender melhor sobre essa invasão. Muito bem, continuando aqui, vamos agora para uma regrinha de consoantes que eu pronuncio, tá? Então, vocês viram aqui algumas exceções, né? E aqui a gente tem, não são exceções, são meio regras, tá? E a gente tem uma palavra mnemônica que vai nos ajudar a memorizar quais são essas consoantes que geralmente são pronunciadas, certo? Então, a gente viu as que geralmente não são pronunciadas. Vimos algumas exceções, principalmente em relação ao S, né? Eu falei que o S não ia ser pronunciado, mas existem algumas exceções, como fils, plus, duras. Eu falei que o X também não ia ser pronunciado, mas existem algumas exceções, como dis, cis, não é verdade? Só que aqui agora é como se fosse uma regra, é o contrário daqui. Se aqui geralmente não é pronunciado, aqui geralmente vai ser pronunciado, tá? Então, a gente tem o mnemônico, ou seja, uma palavra que vai nos ajudar a memorizar essa regra, né? Que é a palavra café l'or,
Café L'Or, não estou sendo patrocinado, tá? Se quiserem me patrocinar, fica aí a dica. Mas Café L'Or é a palavrinha que a gente vai usar para memorizar as consoantes. As consoantes dessa palavra são pronunciadas. O C, o F, o L e o R, tá? E a gente tem aqui o seguinte, parque, né? O parque é geralmente o C no final. Ele vai ser pronunciado, como na palavra também échec, né? Échec, que seria uma falha, né? Un échec. E tem também o jogo de xadrez, les échecs, que acaba com S, mas o S não é pronunciado. O que se pronuncia vai ser o C, tá? Na palavra les échecs, no plural, né? Eu vou até escrever aqui. A tampa caiu, depois eu pego. Então, vou escrever aqui embaixo. Les échecs. Olha que interessante, né? Duas consoantes. Uma vai ser pronunciada, a outra não vai ser pronunciada. Então, aqui o S, ele não é pronunciado no les échecs. Perceba que acaba com CS, né? O S eu não pronuncio, mas pronuncio o C final da palavra échec, tá? E aqui eu faço a liaison, né? Então, pronuncio les échecs, o jogo de xadrez, tá? Outras consoantes que são pronunciadas no final, neuf, o F eu vou pronunciar, animal, eu vou pronunciar o L, com esse som do L, né? I, animal, e hiver, eu vou pronunciar também o R, meio gutural aqui, né? Hiver, hiver, aquele R da garganta, né? L'hiver, tá? Muito bem. Então, essas são as letrinhas que eu vou pronunciar, essas consoantes que eu vou pronunciar, certo? O C, o F, o L e o R. Café L'Or, mnemônico que vai nos ajudar a memorizar essas consoantes que geralmente eu pronuncio. E a gente chega aqui, agora, nos verbos. Esta lição de verbos a gente vai ver na lição 4. Tá? A gente vai ver com mais profundidade sobre os verbos, a diferença do passé composé, do imparfait, conditionnel, o imparfait, a conjugação também no presente, tudo isso a gente vai estudar. Aqui é só para introduzir a lição, tá? Então, um erro muito comum, mas é muito comum mesmo dos meus alunos, né? Quando aprendem que ENT, como por exemplo na palavra vent, né? A palavra vent, o vento, le vent, le vent. ENT tem esse som nasal, não é verdade? É um som aqui do nariz. A transferência é normal que aconteça, né? Então, como você leria isso daqui, segundo essa regra? Ils parlent. Ils parlent. Óbvio, não é? Mas não é assim que a gente vai ler. Não é assim que a gente vai pronunciar. Como é que a gente vai pronunciar? Il parle. Il parle significa que esse ENT ele não vai ser pronunciado. Tá? Vou parar como se fosse aqui no L, né? Il parle. Il vende. Também não pronuncio. Eu paro como se fosse aqui na letra D. Il vende. E elle finisse. Também não pronuncio o ENT. Tá? Então, resumindo aqui a regra, apesar de eu ter colocado 3 verbos aqui, fazem parte do mesmo caso. Né? Os verbos terminados com ER, os verbos do primeiro grupo, né? Terminados em ER, eles vão ter a mesma pronúncia nas 3 primeiras pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. Tá? Então eu digo je parle, tu parles, il parle, il parle. Tá? Olha só que doideira, a mesma pronúncia. Tá? Então o ENT final eu não pronuncio. Beleza? Então, espero que tenha dado para aprender essas regrinhas todas aqui. Agora vamos ao nosso exercício. Se você abriu a apostila, né, você vai ver aqui no ponto 4 da apostila, nós temos algumas frases para a prática, certo?
Então, bora dar uma olhada nessas frases. Eu vou ler a regra geral e você, por favor, leia os pontos 2 e 3, tá? Leia os números 2 e 3, se grave falando. Né? Isso é um desafio, gente. A gente precisa se desafiar falando. Então a gente vai se gravar lendo essas frases. E o que é que você vai fazer depois? Você vai me enviar. Me envia a pronúncia. Eu quero ouvir você falando. Eu quero corrigir a sua pronúncia ou elogiar a sua pronúncia. Tá bom? Então me envie este exercício. Eu vou ficar muito feliz se eu receber. Certo? Quero ver você pronunciando essas frases aqui no meu WhatsApp. Meu WhatsApp está na apostila, está no vídeo. Não tem desculpa, tá? Para não entrar em contato comigo. Muito bem. Vou pronunciar as 3 primeiras frases da regra geral. Em seguida, vou deixar para você pronunciar as outras frases, certo? Então vamos para a prática. Frase de prática número 1, regra geral, consoantes mudas. Primeira frase é Le chat dort. Le chat dort. Perceba que o T não é pronunciado. O outro T do verbo dormir também não é pronunciado. Le chat dort. Segunda frase. Elle aime son lait. Elle aime son lait. Terceira frase. Il achète un grand pont. Il achète un grand pont. Por que eu coloquei comprar, né? A gente poderia ter colocado atravessar, né? Então vou mudar agora. Il traverse un grand pont. Il traverse un grand pont. E por falar em mudar, gente, eu gostaria que você corrigisse um pequeno errinho na apostila que eu vi quando eu comecei a anotar aqui no quadro as palavras, né? No ponto 2 dessa lição 3, a gente tem como exemplo de exceção da pronúncia, aqui na letra C, né, que eu coloquei parc, na verdade, quando eu escrevi a apostila eu me confundi, eu coloquei por. Na verdade eu não pronuncio por, tá? Aliás, não pronuncio porc, eu pronuncio por. Não falo a letra C, tá bom? Então tá errado aqui na apostila. Não é uma exceção, tá? A letra C aqui, ela não é pronunciada, certo? Mas a letra C no parque, sim. Então faz parte da maioria, né, das letras Cs no final da palavra que serão pronunciadas, certo? Então corrija, troque o O pelo A. Em vez de por, escreva na sua apostila park, tá? E isso só vai saber quem acompanhou o vídeo e quem acompanhou a apostila. Tem que acompanhar os dois juntos para fazer essa correção. Muito bem, então espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Deixe o seu like, certo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nós temos 2 aulas ainda que vão acontecer. A aula sobre verbos, pronúncia dos verbos e também o ritmo da língua francesa, que é muito importante a gente ter esse conhecimento para a gente aprimorar a nossa fala para o Delphi, para o DALF, né? Até mesmo para o dia a dia, para a gente falar melhor francês, certo? Então, se você ainda não baixou a apostila, aproveite para baixar. Tem também um guia de estudo para o Delphi, para o DALF aqui abaixo do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, comente, enfim, engaje com o conteúdo, porque isso daqui, com certeza, vocês não têm nem em um curso pago, tá? Então, aproveitem que eu estou oferecendo aqui gratuitamente e, em troca, eu só peço que vocês engajem nos nossos vídeos. Merci et à la prochaine. Tchau, tchau.